Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E neste domingo, dia 24 de abril, segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." João 20, versículo 19. O evangelho deste segundo domingo de Páscoa nos conta a história de Tomé, que só creu porque tocou nas chagas de Jesus. Assim, ele se assegurou que o ressuscitado era mesmo o crucificado. Esta cena nos fala da fé que nós precisamos ter no Senhor ressuscitado, mesmo sem nunca tê-lo visto. Jesus esteve presente em 2 reuniões dos discípulos, em 2 domingos seguidos, mostrando-se vivo e enviando-os em missão. As portas estavam fechadas e os discípulos estavam trancados em casa. Olha que interessante. Nas 2 aparições, Jesus encontra os discípulos reunidos dentro de casa com as portas trancadas. E por quê? Porque estavam com muito medo. Medo da perseguição que tinham movido contra Jesus e que com certeza os poderia atingir. Com seu mestre preso, condenado e executado, eles ficaram mal vistos e poderiam sofrer mais do que suspeitas, grosserias e agressões. Assim, para não se exporem, estavam a portas fechadas. E o que eles estavam fazendo? O texto diz que eles estavam reunidos. Com certeza, conversavam e rezavam, mas com medo. Muito interessante que os discípulos estivessem reunidos em casa. Nos primeiros tempos da igreja, não havia templos, nem estavam autorizados a construí-los. No livro dos Atos dos Apóstolos está a informação de que os discípulos e os convertidos em Jerusalém frequentavam o templo e partiam o pão pelas casas, e unidos tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Partiam o pão pelas casas. Partir o pão é um gesto que lembra a última ceia. É um modo de se referir à celebração da Eucaristia nos primeiros tempos. E partiam o pão em refeição com alegria e simplicidade. Jesus também tinha valorizado muito a casa das pessoas, visitando os doentes, fazendo refeição ou reunindo as pessoas na casa. Nos primeiros séculos, a casa era o lugar de reunião dos cristãos. Mesmo com as portas fechadas, Jesus ressuscitado entrou e se apresentou ao grupo reunido. Fez-lhe a saudação de paz. A paz esteja com vocês. A paz é a nova situação inaugurada na cruz. Perdão para os pecadores, reconciliação com Deus. A paz é remédio para o medo e para a divisão. Este encontro de Jesus com os discípulos nos deixa 3 lições maravilhosas. A primeira, ele está presente. Por sua ressurreição, agora ele está conosco, sempre. Ele lhes mostrou as mãos e o lado rasgado pela lança e eles ficaram muito felizes por vê-lo. Na missa sempre fazemos a saudação da paz, como ele fez, e o povo de Deus responde: ele está no meio de nós. Ele está presente. A segunda lição: ele nos envia em missão. A morte e a ressurreição de Jesus nos reconciliaram com Deus. Jesus soprou, comunicando o Espírito Santo, e os mandou reconciliar o povo com Deus, perdoar os seus pecados. Ele nos envia em missão. E a terceira lição é esta: crendo,
temos a vida em seu nome. Jesus reclamou com Tomé: não seja incrédulo, mas fiel. A fé é a nossa resposta. Trata-se de acolher a verdade que Ele está vivo, presente na comunidade, reconciliando os pecadores por meio do ministério dos seus discípulos. Vamos guardar a mensagem. A casa sempre foi a igreja dos cristãos, desde o tempo que não tínhamos templos. E mesmo com as igrejas, os cristãos nascem, crescem e vivem em suas igrejas domésticas. Foi assim que Jesus, no domingo da ressurreição e no domingo seguinte, se apresentou aos discípulos que estavam reunidos em casa a portas trancadas. 3 lições podemos guardar dessa visita de Jesus ressuscitado. Primeira, Ele está no meio de nós. Sua paz nos faz vencer o medo. Sua presença viva, permanente entre nós, é fruto da ressurreição. Segunda lição, Ele nos envia em missão, nos comunicando o dom do seu Espírito e dando autoridade à sua igreja para administrar o perdão aos pecadores. A reconciliação é o grande dom da ressurreição. E a terceira lição, crendo, temos a vida em seu nome. A fé nos faz reconhecer que Ele está presente entre nós e nos faz povo portador da reconciliação para todos. Estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. João capítulo 20, versículo 19. 5 segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque estás conosco. Pela tua ressurreição és, de fato, o Emanuel, o Deus conosco. O teu Santo Espírito, Senhor, atualiza a tua presença em nossa convivência, na meditação da tua palavra, na solidariedade com os mais sofridos, em nossas celebrações. Na tua ressurreição, tu nos fazes um povo missionário, portador da palavra e do perdão de Deus a todos os filhos pródigos. Na tua paz, vencemos o medo. Somos agora agentes da vida nova que começou na manhã da ressurreição. Abençoa, Senhor, nossas casas, nossas famílias, a tua igreja. Jesus, eu confio em vós. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça para receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. Na sua Bíblia, leia João 20, de 19 a 31, o Evangelho de hoje. Participando da missa, ouça com muita atenção e respeito as leituras da Palavra de Deus e a homilia. É Jesus mesmo nos instruindo e nos confortando.